Olá, tudo bem? Vamos estar falando hoje sobre defesa do executado no cumprimento de sentença. Vou estar falando dois tipos, sendo eles embargos à execução e impugnação ao cumprimento de sentença. Vamos estar falando primeiro sobre a impugnação de sentença, dar o cumprimento de sentença, devido a ela ser mais simples, porque ela pode ser feita por meio de uma petição simples, normal, e como já existe um processo de conhecimento, a gente aqui está na fase de cumprimento de sentença e essa impugnação ela vai correr no mesmo processo, nos mesmos autos. Ela não é um processo, ela não é autônoma como a gente vai explicar nos embargos à execução. Então, conforme o artigo 925 do nosso novo CPC, o exequente, por meio de uma petição, ele vai ter que informar por meio de planilhas, valores todos atualizados, pedindo ao magistrado que intime o executado para que no prazo de 15 dias seja feito esse pagamento. Logo, o magistrado vai fazer essa intimação para que o executado, no prazo de 15 dias, faça esse pagamento. Ele não fazendo, ele pode sofrer incidência de multa de 10%, mais 10% de honorários advocatícios, sucumbentes. A partir desses 15 dias que vai começar a contar mais 15 dias o prazo para ele fazer a impugnação dessa sentença, dessa execução. Aí a pergunta é, eu posso impugnar, eu vou impugnar, ela vai ter um efeito suspensivo? Regra geral não, devido a ela não ter força de lei, efeito open legis que a gente diz. Mas a pergunta é, e como eu consigo fazer? Eu posso fazer? Sim, você pode fazer por meio de... A gente vai fazer uma ação de open udice, que a gente chama ela, de impugnação de sentença. Aqui você vai requerer, você vai ter que fornecer ao juiz, dizendo ele o risco de dano que você está sofrendo, que pode ser irreparável esse cumprimento de sentença. Só que aqui você vai ter que fazer um juízo de garantia por meio de caução, depósito, penhora, solicitando isso. Dando continuidade, agora falando sobre embargos à execução, vou estar falando um exemplo, execução de cheque, né? O exequente ele vai ter que informar, fazer o demonstrativo dos valores, fazer a juntada do título extrajudicial e depois disso a gente vai distribuir a ação de execução. Logo o juiz vai fazer a admissibilidade, citando aqui, diferente da impugnação de sentença, não é intimação, ele vai estar citando o executado para no prazo de 3 dias fazer esse pagamento. Aí ele não fazendo esse pagamento, ou ele fazendo, depois de 3 dias começa a correr o prazo para ele fazer o embargo da execução. No prazo, ele tem um prazo de 15 dias. Da mesma forma, ele vai, diferente da impugnação de sentença, é uma ação autônoma, no caso ela vai correr fora do processo. Eu vou, através do meu advogado, vai tirar xerox que sejam pertinentes. Aqui vai poder ser suscitado também, diferente da impugnação, assuntos que não foram tratados, que já foram tratados na fase de conhecimento. Logo, eu vou ter o prazo de 15 dias para fazer esse embargo. Fazendo o embargo, eu vou também fazer por meio de petição. Vou ter que... A mesma pergunta, ela tem efeito suspensivo? Em regra não tem um efeito open legis, mas posso também da mesma forma pedir ao juiz open udice essa ação, pedindo esse efeito suspensivo também, fornecendo e dizendo que isso vai me causar um dano irreparável. Da mesma forma, tenho que fornecer a garantia de juízo, depósito, caução, e eu não pagando, aqui já é uma decisão, é uma sentença, logo também é apelável. Mas o que eu posso? Eu posso abrir mão do meu embargo, meu direito de embargar,
e conforme o artigo 919 posso pedir que seja dividida essa dívida. Lembrando que eu vou ter que pagar 30% do valor da dívida e vou ficar com dividir esse restante da dívida em 6 parcelas. É isso, espero que tenham gostado.